Alô, amigos da Rádio da Terra, cá estamos, boa noite a todos. Hoje, o professor Marlon trouxe um convidado para conversar com a gente. É isso que nós estamos tentando aqui fazer o contato, que de vez em quando a internet dá umas rasteiras na gente, né? Então a gente fica aqui. Boa noite, Marlon, tudo na paz, irmão? Boa noite, Celso, boa noite, ouvintes. Estamos aí, né, patinando com essa nossa internet de primeiro mundo, mas a gente vai conseguir chegar lá. Com certeza, e você deu uma informação aqui, que o programa das sextas-feiras, o Friday Night, não sai do top 5 do site Promo Remix. Conta um pouquinho disso pra gente. O Promo Remix, ele descobriu o nosso programa das sextas-feiras através do meu Mixcloud, e ele começou a postar esses arquivos gravados no site, né? E desde que entrou, ele não sai mais do top 5, né? Sinal que o pessoal gosta e também procura a rádio para conhecer mais profundamente. Que maravilha! Eu acho que o nosso amigo conseguiu entrar, professor Francisco? Como é que está aí? Entrou sim. Entrou, ótimo. Tá aí. Seja bem-vindo, Francisco. Boa noite, Celso. Boa noite, professor Marlon. Boa noite, pessoal do chat. Estamos aí para mais esse bate-papo desse excelente programa. Que maravilha. Eu comentei aqui logo no início, hoje eu não vou ficar acompanhando vocês ao vivo no bate-papo, mas eu vou estar aqui o tempo todo, porque ontem eu tive um episódio de um tipo de uma surdez e meu ouvido está muito sensível. Eu mal estou conseguindo colocar o fone de ouvido aqui. Então eu vou deixar vocês dois, professor Marlon, professor Francisco. Hoje é a noite de vocês, a casa é sua, mas estou aqui, qualquer coisa, só dá um grito, tá bom? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Celso. Boa noite, meu amigo Chiquinho. Boa noite. Vamos retirar o professor aí, porque eu não sou professor, né? Professor é o mestre Marlon. O Chiquinho já foi professor, hoje ele é só engenheiro, né, Chiquinho? É verdade. Mas assim, né, nessa parte aí, a gente ainda está gatinhando, né, professor? Mas estamos aí para aprender. É isso aí. Bom, aos ouvintes aí, mais uma vez, meu boa noite. Vamos tentar aí hoje fazer uma resenhazinha dos últimos fatos e que vem sendo bastante comentado, mas pouco explicado, né? Então nós temos vários fatos aí ocorridos e que estão ocorrendo essa semana que preocupam muito dentro da nossa realidade brasileira. Eu gostaria de começar com a questão de que eu até perdi algum tempinho ontem para assistir parte da sessão da CPI da Petrobras, né? E aonde cada vez que eu me linko a esse tipo de eventos do legislativo, é muito decepcionante. É muito decepcionante porque o que se enxerga é cada vez mais um grande teatro, uma grande farsa para a opinião pública de que alguma coisa que está sendo feita em relação à rede de corrupção desenvolvida há mais de 20 anos dentro da Petrobras possa acabar de uma maneira, digamos, justa e legal, né? A gente, ontem, pelo menos, o trecho que eu consegui assistir, num debate entre um deputado governista e um deputado de oposição, parecia mais uma discussão de duas Maria Lavadeira, né? Uma atirando farpa na outra, mas sem a menor objetividade com relação ao que eles estavam fazendo lá naquela sessão. Nós também podemos cada vez mais nos convencer de que todos os partidos que figuram e que atuam no cenário político nacional, todos eles têm rabo preso, seja com denúncia de corrupção, seja com participação, seja ideologicamente. Nenhum partido hoje tem, vou usar uma frase que um professor meu gostava muito de utilizar, nós não temos um partido hoje
que tenha envergadura moral para atuar no cenário político. Porque a moral política brasileira, ela foi literalmente liquidada. A moral política virou balcão de negócios, barganha, alinhamento com projeto de poder. Né? Então, infelizmente, a cada semana que passa, a gente entra no ar aqui para tentar trazer algum indicativo positivo em relação a algo que esteja acontecendo no cenário político brasileiro, e a gente só traz desgraceira cada vez mais. Mas, pelo menos, a gente fica bem informado, ciente da situação. Uma outra questão que eu observei aí de quarta-feira para cá é que a gente tá com um grupo bastante preocupado em relação à situação do sistema de ensino nacional, que, por incrível que pareça, todo mundo se preocupa com saúde, segurança, economia, política, e o ensino parece que fica lá um pouco no final da fila das preocupações do cidadão brasileiro. E eu pude ver na rede algumas fotos, algumas imagens que foram postadas recentemente. Primeiro, essa semana fotografaram uma prova de uma escola estadual do Rio de Janeiro, onde uma das questões de uma prova de geografia pedia o pseudônimo do traficante assassinado pela polícia carioca recentemente. Então, a que ponto nós chegamos que uma prova de geografia do ensino médio tenha uma questão, né, que o aluno tenha que responder qual o pseudônimo do traficante morto pela polícia? Nós temos, por exemplo, isso já não é novidade, mas surgem cada vez mais trabalhos escolares, trabalhos de nível médio, aonde a gente pode ler e ver com os próprios olhos o grau de doutrinação e de lavagem cerebral que o sistema de ensino nacional, através de professores formados para ser doutrinadores, estão fazendo com a nossa juventude, né? E que também acaba acarretando numa péssima formação, não só de jovens, de futuros profissionais, mas também como pessoas. Afinal de contas, desse circuito doutrinador que nós temos, em 3 níveis, ensino fundamental, médio e superior, nós também temos aqueles que conseguem escapar de alguma forma dessa teia doutrinária. Ou seja, eles recebem a doutrina, não aceitam, né, não aceitam isso, vão buscar outro tipo de informação, outro tipo de viés teórico que não seja o marxista, e passam aí, de alguma forma, a formar uma geração de opositores, seja eles dentro da sociedade, através de grupos ou através de diretórios acadêmicos. E hoje a gente pode constatar que parte dessa juventude que não cooptou com a doutrinação que foi passada para eles, né, estão aí, de alguma forma, formando esses grupos que, infelizmente, apesar de se dizerem oposição, estão aí carregando a bandeira do impeachment, né, que é trocar o 6 pelo meia dúzia, e que, de alguma forma, tentam se auto-intitular os salvadores do país, né? Eu acho que eles leram nas suas leituras extracurriculares uma frase dos anos 70 do regime democrático militar, que exaltava que a juventude era o futuro do país. Só que essa juventude que veio nas últimas décadas sendo formada pela doutrina marxista e pela subversão de corpos e mentes através de várias ferramentas que eu, em outras ocasiões, eu já
comentei aqui, que são as ferramentas da Escola de Frankfurt ou da Cartilha de Gramsci, essa turma não está se mostrando como um bom futuro para o país. Infelizmente, não estão despontando como uma juventude apta e uma juventude capaz de tirar ou de redirecionar o país e a sociedade para um rumo melhor. Primeiro, porque carregando a bandeira errada. Segundo, eles criticam demais, né? Eles sabem criticar demais a esquerda. E aquela coisa, a crítica, tirar pedra no telhado do vizinho é fácil. O difícil é olhar para o seu telhado e se enxergar, né? Então, essa juventude opositora que nós estamos vendo a participação deles, ou a tentativa de inserção deles no cenário político, eles criticam a esquerda, mas acabam praticando e tendo os mesmos ranços que a esquerda pratica igual. O que mostra que, de alguma forma, eles não conseguiram fugir 100% da doutrinação. Eles carregam certos ranços, certas práticas, certos hábitos da esquerda, e que isso, infelizmente, não corrobora para que a gente possa ter uma sociedade diferenciada e capaz de combater todo esse cenário, né, construído pela esquerda ao longo das últimas décadas. Também ontem eu observei, recebi até a notícia de uma amiga minha que reside na Venezuela e que acompanha o cenário latino-americano, de que ontem a Argentina, na cidade de Tucumã, que é uma das principais cidades da República da Argentina, eles ontem fizeram uma grande manifestação em praça pública, também protestando contra questões de crise econômica, liberdade de expressão e etc, etc. O que a gente vem assistindo e que, de certa forma, em termos continentais, é muito pouco divulgado, é que a Venezuela, já nos últimos 2 anos, entrou num cenário de caos profundo. Caos em todos os sentidos. Segurança, ensino, política, economia. O caos baixou lá e não tem jeito da coisa entrar nos eixos, ou pelo menos aparecer alguma alternativa para que a Venezuela saia desse cenário caótico. Eu já há algum tempo, ou há mais de um ano, venho dizendo que a Venezuela, ela pode ser o reflexo do que está por vir para o restante da América Latina, né? Aqui no Brasil, apesar da nossa dimensão continental, a gente tem alguns fatos que a gente há muito tempo pode chamar de fatos caóticos, como o nível de insegurança pública, o nível de corrupção no cenário político, a economia extremamente instável e assim por diante. Mas como aqui no Brasil, devido à nossa dimensão, a gente acaba por... os cenários ou as informações, elas acabam sendo engolidas pela dimensão do nosso país e pela omissão até certo ponto, né? E aquela coisa, o brasileiro ainda depende muito dos grandes meios de comunicação, a gente acaba não acompanhando o que realmente está acontecendo. A Venezuela embarca no caos e agora nós temos aí o Equador também entrando num cenário extremamente caótico, no mesmo nível e grau da Venezuela, e a Argentina, que já vem se arrastando aí há pelo menos um ano com uma economia parada, com uma inflação extremamente alta, né, com a miséria exposta nas ruas, né, as pessoas estão caindo num grau de miserabilidade a ponto de ir para o meio da rua mesmo, literalmente. E o Brasil, digamos que está cercado por um cenário
de caos evolutivo, né? Que só favorece, que só tem, digamos, só contribui para para aquele projeto de poder que nós muito bem conhecemos e algumas pessoas acompanham já há algum tempo, chamado o projeto de socialização da América Latina através do Foro de São Paulo, né? E aí a gente pode observar que nos últimos meses, principalmente após o término da reunião anual do Foro de São Paulo, que foi no final de julho, ou seja, menos de 30 dias, olha quantas manifestações, tanto do lado do nosso governo, quanto nas manifestações de rua, que aparentemente parecem ser gigantescas, mas no universo brasileiro pouco significa, né? São manifestações extremamente pontuais, sem foco e que não refletem a vontade e a ciência popular com relação à realidade brasileira. Então aí a gente tem, após a reunião do Foro de São Paulo, o aparecimento do Lula, já se autodenominando candidato em 2018. Nós temos o aparecimento da CUT e do MST como um exército sindical, um exército popular partidário para blindar o governo e blindar também o seu digamos, herói revolucionário, né? Seu Lula. Nós temos aí pessoas notórias do cenário político sendo de alguma forma colocadas na vitrine como bode expiatório ou como as figuras que precisam ser queimadas do cenário político para proteger outras, caso do seu Zé Dirceu, né, na Operação Lava Jato, e assim vai. Então, nós não temos um cenário, digamos, organizado para oposição. A nossa oposição, ela inexiste. Porque São Paulo coloca 1 milhão de pessoas na rua, não significa que os outros 199 milhões estão cientes e apoiam essa manifestação. Brasília colocou 20 mil pessoas na rua dia 16, para quê? Para fazer pagode com o hino nacional, ficar 2 horas tomando sol na cabeça na esplanada dos ministérios, e na segunda-feira todo mundo foi trabalhar reclamando que a dona Dilma vai aumentar os impostos. Ou seja, nós não temos um cenário, nós não temos uma organização, mas principalmente uma organização consciente. Tá? Assim como na Venezuela a oposição tenta, de alguma forma, fazer oposição e derrubar o regime bolivariano através da democracia e das ferramentas legais, isso também está acontecendo no Equador, também está acontecendo na Argentina. Aqui no Brasil, através dessas manifestações, todos eles se dizem legalistas e querem utilizar as ferramentas democráticas e constitucionais para derrubar o regime do PT e dos partidos de apoio. Só que, infelizmente, aonde o socialismo se instala, a democracia não existe. Porque existe um aparelhamento do Estado, um aparelhamento das instituições do Estado, aonde a Constituição ela passa a não ter mais, não conseguir ter o efeito, o efeito esperado, ou a prática esperada contra os malefícios que o socialismo ele pratica dentro da sociedade. Então, a nossa situação brasileira hoje, ela é, digamos, estamos aí num clima de banho-maria, né? Estamos cozinhando um sapo em fogo baixo, né? Enquanto na nossa periferia continental as coisas começam a esquentar e eles estão mostrando para a sociedade brasileira o futuro, que nem aquela propaganda que existia antigamente, se eu não me engano, era de um whisky que dizia que esse era você amanhã,
né? Então esses países periféricos estão mostrando, ó, o que acontece aqui é o Brasil amanhã, só que poucos brasileiros acompanham ou têm as informações disponíveis para poder se proteger. A nossa indústria nacional literalmente parada, estagnada. Nós não temos nenhuma perspectiva de melhoria econômica até o final do ano. As empresas continuam fechando suas portas, demitindo os funcionários, porque empresa que produz e não vende não tem como ficar com os seus funcionários dentro da empresa. E esse tal planinho de manutenção do emprego feito pelo governo federal, aonde o Estado ele entra com uma parcela de custeio do salário dos funcionários através do Fundo de Auxílio ao Trabalhador. Esse fundo de auxílio ao trabalhador, ele já é um tacho raspado há muito tempo. O FAT, ele é um fundo sem fundo. Tá? Ele existe, o governo faz uso dele, mas no negativo. Então, nós não temos nenhuma perspectiva de melhora da nossa economia para os próximos meses e adentraremos 2016 num clima muito mais caótico se algo não ocorrer nesse meio tempo. Por quê? Quando a dona Dilma é visada, aparece o Lula berrando com a turma do MST e da CUT e desvia o foco da dona Dilma. Aí, quando o Lula começa a ser pichado demais, vem a Lava Jato com uma pessoa notória, bota na cadeia, e aí esquecemos do Lula e da Dilma. E aí, quando a Lava Jato não tem mais o que fazer, é a CPI do Petrolão. E assim eles vão substituindo as novelas, vão substituindo suas cortinas de fumaça para que as pessoas fiquem... O brasileiro, coitado, já é totalmente alienado e tem na mente aquela coisa de que nada pode ser feito fora da lei. Eu tenho que ser um cidadão certinho. Eu não posso pensar em nada que seja muito abrupto, porque senão eu não quero ser rotulado de golpista, eu não quero ser rotulado de violento. Então as pessoas ficam se preocupando muito em manter esse status de legalista, de certinho, de polido, né? E eles continuam aí tomando conta, jogando na cara da sociedade brasileira de que quem representa a sociedade brasileira para o governo são sindicatos, ONGs e movimentos sociais. Eu não dei procuração nem para sindicato, nem para ONG, nem para movimento social, nenhum me representar junto ao governo. Então, eles estão com o tabuleiro e estão jogando dos dois lados do tabuleiro, e o brasileiro aqui com as mãos e os pés amarrados. Nós temos aí diariamente uma série de alardes, né, de sensacionalismos, que eu chamo de histerias, que a rede social nos proporciona dia a dia, aonde pessoas, por um pouco por desinformação e um pouco porque de repente está entrando agora nessa rede de informações mais tensas e mais densas, então qualquer coisa elas saem pela rede, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter, detonando como se o mundo fosse acabar amanhã. Nós tivemos aí a afirmação de Evo Morales, de Cristina Kirchner, de Nicolás Maduro e, por último, do seu Vladimir Putin, de que se dona Dilma tiver uma ameaça, for ameaçada de ser derrubada, eles irão atuar contra o Brasil. Em primeiro lugar, o seu Vladimir Putin não é nem louco de querer atravessar o Atlântico para vir se meter aqui, porque é um território que ele desconhece.
Ele pode conhecer lá a Ucrânia, o leste europeu. Lá eles dominam. Aqui eles estão no vácuo, eles não têm conhecimento nenhum. Segundo, quem é o seu Evo Morales, tá? Um semi-analfabeto, assim como o Lula, para ameaçar o Brasil, se ele nem polícia decente, nem muito menos exército ele tem, tá? Ele não tem dinheiro. Assim como a Venezuela está quebrada, a Bolívia tá no mesmo nível, mas ao natural. A Bolívia é um dos países. Eu acho que a Bolívia só fica acima do Haiti, tá? De todos os países latino-americanos, a Bolívia deve ficar aí só acima do Haiti, ou uma ou duas posições acima do Haiti. É um país paupérrimo. Eles não podem ameaçar ninguém. A Argentina, pobre da Argentina, está numa situação muito mais caótica do que nós e há muito mais tempo. Então é outra que eles podem ameaçar. Isso aí é um mero jogo de retórica, né? Isso aí é uma forma de tentar criar um cenário de pânico e de mais instabilidade, né, social, insegurança social, mais do que nós já temos através do tráfico de droga, do crime organizado e das doenças, dos desequilíbrios, né, que muitas pessoas têm aí praticando crimes bárbaros a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, a segurança nacional, a segurança do Brasil, em termos de países latino-americanos, está para lá de garantida. Não vejo nenhum motivo para maiores alardes. Nós temos é que nos preocupar, sim, cada vez mais. Parece um discurso repetitivo, né? uma solicitação repetida a cada semana da mesma forma. Mas nós precisamos, sim, conhecer mais, precisamos ler mais, precisamos ver mais e analisarmos com consciência a história e a realidade brasileira, porque senão nós saímos daquele rebanho de massa de manobra da esquerda, que quer transformar todo mundo na sua manada de ovelhas, né, cercada pelo socialismo, e vamos participar de uma outra massa de manobra, tá, que engana a população de que o que eles querem fazer é a solução do país, mas que na verdade não soluciona absolutamente nada, né? Também já há algum tempo, e isso aí cresce diariamente, as pessoas elas acompanham CPIs, lava-jatos e votações no Congresso e afirmam: puxa, por que nada acontece? O Lula não vai para a cadeia, nada acontece com a Dilma, e o nosso judiciário? O nosso judiciário, coitado, está mais dominado. O nosso judiciário é outra instituição muito elegante, né, muito cerimoniosa, porém já não tem mais a eficiência que deveria ter, porque toda a cúpula do judiciário ela está vinculada ou está amarrada com o executivo, né? Então nós não temos para onde correr, a não ser nós nos inteirarmos, nós criarmos a nossa consciência política individual, para aí sim nós podermos ir para a rua com consciência e aplicar a nossa verdadeira cidadania em prol de uma solução, em prol de um novo caminho para o país. Por enquanto, infelizmente, não temos perspectivas. Chiquinho, depois de eu fazer esse discurso extensivo aqui, o que o senhor tem a me dizer aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Professor Marlon, não, mas foi muito ótimo essa sua explanação, porque realmente todos esses tópicos que você relatou são de suma importância para que o pessoal entenda e também possa trocar ideias sobre o que ocorre no nosso país, que já não é nosso, né?
Nosso país aqui se tornou o país das esquerdas, porque tudo nesse país é manipulado. Você falou sobre só vou fazer um comentário, você falou sobre o caso da escola que fez uma prova e perguntou qual era o nome, ou qual era o nome do pseudônimo do bandido que foi morto, do traficante, playboy. Você vê que nesse assunto aí, isso faz parte de um marketing também para ajudar a mídia, que está perdendo ponto, né? A Rede Globo, cada dia que passa, ela perde mais audiência. Então, eles aproveitam, embalam e falam, olha, o que a gente noticiar aqui, vocês peçam em prova, porque quem sabe desse jeito o povo volta a nos ouvir, né? Que a TV aberta, infelizmente, hoje, você já não pode ouvir noticiário nenhum e muito menos se basear, né? Porque é uma pouca vergonha. Esse pessoal inventa história, sempre está tentando ajudar esse desgoverno, certo? Que chegou a esse ponto de ter menos que não tem 7% de aprovação. E mesmo assim se mantém no poder graças à corrupção. Fizeram corrupção e se mantém no poder graças à corrupção. Eu não sei até que ponto vai chegar que isso vai ficar dessa forma. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tivemos um fato inédito essa semana, né? O prefeito Alcides Bernal, ele foi cassado por corrupção. Depois de várias escutas da Polícia Federal na operação chamada Lama Asfáltica, descobriu-se que o vice-prefeito que assumiu o cargo juntamente com praticamente toda a Câmara Municipal, eles articularam uma forma de derrubar o prefeito. E aí entrou em ação a Justiça de Mato Grosso do Sul aqui e cassou o vice-prefeito, que ficou impedido de prosseguir, e o presidente da Câmara, que seria o próximo pela escala de sucessão, também foi impedido pelo mesmo motivo. E a Justiça acabou dando uma liminar, fazendo com que o ex-prefeito cassado voltasse de novo ao seu mandato. Isso parece uma piada, né? A coisa que é comprovado que todos eles estavam envolvidos com corrupção e depois volta tudo na mesma coisa, como se não tivesse acontecido nada. É o jogo das esquerdas, né? Eles fazem o que quer desse país. O nosso país virou muito pior do que uma zona do Baixo Meretrício. Não tem outra coisa para falar. A gente fica aborrecido com essa situação e você não tem aonde apelar, né? Quando o pessoal fala que não tínhamos democracia na época do regime militar, isso aí é motivo de piada para mim, né? Porque eu vivi durante esse período e vou te dizer, nós vivíamos, e você também sabe disso, vivíamos em plena democracia, muito mais democracia do que hoje. Hoje, praticamente, nós não temos democracia, nós temos um partido no poder, literalmente, em todos os três poderes, cooptado por essa corja que tomou o poder de forma persistente, mesmo porque nós não temos partido de oposição. Quer dizer, no fundo, nós temos uns atores que um faz o encobrimento das bobagens que os outros fazem. Quer dizer, todo mundo tem rabo de palha. Ninguém entra em fogueira, né? Porque se entrar no fogo, a situação fica difícil. É como ontem nós estávamos conversando sobre a atuação de um pseudo oposicionista, que era o deputado Onyx, e que ele teve que engolir e ficar quieto sobre aquele questionamento que você me falou, que eu até não sabia que havia acontecido isso. Então a situação nossa é
é estritamente terrível. Nós não temos, eu não vejo luz no fim do túnel. Mas é isso aí, professor. Vamos que vamos. Obrigado, Chico. Eu gostaria só de esmiuçar melhor essa colocação. Ontem um deputado do PT do Acre, ao defender o governo petista em relação à CPI da Petrobras, ele tentou, com aquele discurso extremamente ideológico do PT, blindar a Dilma, o Lula e todo mundo. E o Onyx Lorenzoni, deputado federal do DEM do Rio Grande do Sul, havia jogado inúmeras pedras no PT, aonde esse deputado do PT, em resposta, pediu para ele responder o seguinte: por que ele só bate no PT e não bate nos ex-presidentes do seu partido, que também estão envolvidos na CPI e na Lava Jato? Por que só o PT recebe propina e outros partidos, a iniciativa privada, ela parece que doa dinheiro por amor, né? Porque eles são bonitos, eles são lindos, né? Então, o que a gente acaba constatando é que todos os partidos fazem a mesmíssima coisa. O Caixa 2 do PT tem Caixa 2 no PSDB, no DEM, no PDT, em todos os partidos. Todos eles fazem a mesmíssima coisa. E para aqueles que tinham lá alguma esperança no PSDB, tá? Esqueçam o PSDB. O PSDB é um partido de esquerda. O Aécio Neves também está enrolado no Petrolão. O senhor Fernando Henrique foi um dos primeiros a dar o pontapé inicial na corrupção na Petrobras. Isso aí é constatado. Isso aí não é a gente, quando ouve um petista falar, mas e o FHC? Eles têm razão de falar do seu FHC, sim. Não é um discurso rançoso porque os tucanos são oposição. É porque os tucanos também têm culpa no cartório, né? Então, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Não vamos agora querer pegar o seu Fernando Henrique, santificar ele como o político mais honesto do Brasil, porque ele não é. Ele é ligado às esquerdas internacionais, ele é um socialista como qualquer outro socialista. Ele tem o partido dele tem projeto de poder, assim como o PT também tem, e assim como o PMDB e todos os outros têm. Então, infelizmente, é duro a gente poder acreditar e engolir esse sapo gigantesco, né, aonde nós não temos políticos, nós não temos partidos e nós não temos ninguém para nos representar como oposição verdadeira. E, infelizmente, o nosso ouvinte aqui, o Carlos André Dias Brum, deixou uma pergunta aqui no chat, e eu aproveito aí a deixa. Pessoal que tiver aí os seus questionamentos, fiquem à vontade. Eu estou acompanhando o chat aqui, o meu amigo Chiquinho também está acompanhando, e no que a gente puder esclarecer e elucidar as dúvidas dos nossos ouvintes, fiquem à vontade e façam uso do chat. Mas o Carlos perguntou o seguinte: qual era a minha opinião sobre a possível candidatura à presidência do deputado Jair Bolsonaro? A gente tem aí nos últimos meses, o Bolsonaro saiu na frente, né? Com aquela história de ser pré-candidato do partido dele, do PP, já no ano passado, para concorrer à eleição. Mas é óbvio, enquanto ele estiver no PP e o PP for um partido da base aliada, ele vai ser uma voz, um político dentro de um partido da base aliada fazendo um discurso contrário. Então o Bolsonaro, enquanto ele estiver no PP, esquece Bolsonaro presidente, porque é inviável. Segundo lugar, a gente não pode se iludir que porque o Bolsonaro tem bons projetos, ele carrega, defende boas bandeiras, né? Kit gay, é anti a política de gênero, bate de frente com o PSOL, com o Jean Willis,
né? Ele carrega bandeiras importantes para a sociedade. Só que isso não basta para ele ser presidente. Não basta ele ter uma cara de presidente, um jeito de estadista e meia dúzia de bandeira coerente. Um presidente da República precisa de muito mais do que ele tem e vem apresentando para ser presidente da República. Agora, dentro do cenário político, a candidatura do Bolsonaro, né, dentro da conjectura que ele se encontra, é uma utopia, assim como o socialismo que essa turma vem pregando e vem tentando aplicar para cima da sociedade brasileira. Então, eu não tenho nada contra o deputado Jair Bolsonaro, gosto muito dele, periodicamente vou lá fazer minhas visitas no gabinete, uma pessoa muito bacana, muito legal. Só que a gente tem que ter lucidez e não pode se emocionar, porque ele é um ser humano como qualquer outro. E ele tem lá as suas limitações, né? E não é por nada também que ele já está aí no seu 6º mandato de deputado federal e não alçou cargos maiores antes, né? Então ele teima em ficar num partido da base aliada fazendo um discurso de oposição, né? E ele próprio acaba se amarrando dentro de um trabalho de verdadeira oposição que ele poderia fazer, mas que infelizmente ele é um grão de areia no deserto, e o que ele faz e o que ele fala não ecoa. Os projetos dele, na sua grande maioria, nesses 6 mandatos, a maioria dos projetos redigidos por ele nem para debate no plenário foi, né? Ele é o eterno deputado que faz projeto, mas o projeto não vai para a pauta. É o eterno deputado que está lá, parece que só para jogar areia na engrenagem dos outros, né? Quando é para ter um barulho lá e chama o Bolsonaro, que ele vem aqui apagar ou tocar mais fogo, né? Mas infelizmente essa perspectiva que o Carlos coloca aqui, esse questionamento, eu acho extremamente utópica, inviável para este momento. Esse momento aqui não condiz. Uma outra questão, eu gostaria de saber da opinião de Chiquinha em relação a essa pergunta do nosso ouvinte. Professor, eu também penso dessa forma, porque o Bolsonaro ele tem toda o perfil de um bom político, mas a tendência dele é que ele seja um político de carreira. Não acredito que ele tenha pretensões de... Mesmo que alguém talvez convidasse, arrumasse um partido para ele se candidatar à presidência da República, eu acredito que ele, na última hora, ele desistiria, porque o interesse do Bolsonaro realmente é a carreira política e de preferência como deputado, né? Porque deputado ele tem aquela vida boa que você sabe, né, Marlon? Fatura alto, quer dizer, tem as burras cheias a vida toda, e ele faz o papel dele de oposição. Oposição dentro de um partido que é de apoio ao governo. Então, ele já teve oportunidade, ele ensaia essa entrada, essa possibilidade dele sair candidato desde, se não me engano, 2006 que ele ensaia isso. E até hoje não conseguiu, não sei por que cargas d'água, que ele só lembra disso em cima da hora, quando o pessoal... Quando dá a abertura para as novas eleições que tocam nesse assunto, acabou as eleições, simplesmente esse assunto fica encerrado. Eu também não acredito que ele tenha vontade, né? Pelo menos demonstra que não tem vontade de ser nem ao menos um candidato à presidência da República. Infelizmente, né? Porque talvez se existisse uma política correta no Brasil, tivesse contraditório, partidos de esquerda e de direita, a gente até poderia pensar que fosse um bom caminho.
Mas você imagina, professor Marlon, o Bolsonaro, você mesmo uma vez confirmou isso aí, se ele fosse eleito, ele não ficaria 30 dias no poder, que ele seria provavelmente cassado. Isso aí é um fato. Nesse meio que nós estamos aí, não tem a mínima condição de você ter um partido, de você ter um candidato conservador que consiga se equilibrar no poder. É isso aí, mestre. Infelizmente, Chico, não adianta a gente sonhar com um presidente que não compactue com esse pensamento da esquerda. A gente precisa ter um candidato a presidente, precisa ter um partido e precisa ter gente suficiente para enfrentar a oposição que a esquerda vai fazer, né? Porque essa estrutura montada hoje pela esquerda, montada não, essa estrutura que a esquerda tem a seu serviço hoje, né, montada há décadas, se eles perderem o poder, eles vão botar todo esse povo na rua para azucrinar a vida e não vai ter presidente que se segure. Não vai ter presidente que se segure, porque os sindicatos, os movimentos sociais, as universidades, as escolas, eles sim conseguem parar um país. Com a estrutura que eles montaram ao longo dessas últimas décadas, eles param e não vai ter presidente de direita, conservador, neoliberal, seja lá o que for, tá? Que vá ter força, porque ele não precisa ter força só junto à sociedade, ele precisa ter força dentro do Congresso também, para se manter e poder governar, fazer um mandato. Essa semana aqui, nós tivemos aquela visita relâmpago da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que ficou menos de 24 horas do Brasil e passou por Brasília e Rio de Janeiro. Uma visita relâmpago, onde ela veio com 2 secretários para assinar, para discutir alguns acordos bilaterais, que não foram lá muito esmiuçados pela imprensa, mas o que deixou bem claro, e que isso é óbvio, tem que haver uma pesquisa bastante profunda e uma análise também, para a gente poder chegar a essa conclusão. A Angela Merkel é uma das representantes europeias do FMI. E o Brasil, se os nossos ouvintes desconhecem, o Brasil deve para a ONU, deve para o FMI, deve para o Banco Mundial, deve para o Tribunal de Haia, deve para todo mundo e mais um pouco. Inclusive os aluguéis das embaixadas que estão sendo fechadas uma a uma na calada por falta de pagamento de aluguel, por embaixadores decretando falência das embaixadas porque o Brasil não paga nem conta de água, luz e telefone. Tá? Então o Brasil ele está, digamos, naquela lista negra de péssimos pagadores. E a dona Angela Merkel veio como representante, essa é a análise que eu fiz, como representante do FMI, dar uma cutucadinha na dona Dilma para perguntar para ela o seguinte: ô Dilma, quando é que tu vai pagar as contas? Né? Não adianta tu ficar dizendo aí que a coisa vai melhorar, que o problema é reflexo da crise mundial, porque nós lá fora já fizemos a nossa parte. Agora tu aqui não tá fazendo nada, só tá arrumando bode expiatório e desculpa, né? Então eu vi essa visita relâmpago da Angela Merkel como um aviso, né? Um aviso de cobrança batendo as portas do Planalto, né? Aonde também nós no mesmo momento servimos de piada para a imprensa internacional, aonde um jornal de grande circulação na Alemanha intitulou a visita da Angela Merkel no país do Alibaba e os seus 39 ladrões. Só falta um ministro para completar os 40. Então, a situação brasileira, em termos de imagem, em termos de funcionabilidade, né, nós estamos literalmente estagnados
sem ter para onde correr, inclusive o governo, né? Mas eles se satisfazem apenas estando no poder, e aquela pequena camada produtiva que ainda consegue pagar impostos garantindo o deles, tá bom. O resto é outro departamento. Saiu essa semana também de que o governo federal ele só tem um cabide de empregos de 113 mil cargos de confiança, e só a presidência da República tem 18 mil cargos de confiança, ou seja, são 113 mil cabides de emprego, militantes ideológicos, tá? Que estão a serviço da tomada de espaços, da doutrinação, da manutenção do poder e não do progresso do país. Infelizmente, essa situação nossa situação ela é muito delicada, extremamente delicada. Deixa eu dar uma espiadinha aqui no chat. O Gustavo Denani de Abreu coloca o seguinte: o seu Olavo de Carvalho está cutucando os militares no Facebook, diz que se não houver nenhuma providência dos militares até o dia 7 de setembro, ele vai ter a convicção de que estão coniventes. O que você acha a esse respeito? Olha, Gustavo, eu sou da seguinte opinião: ficar do outro lado da cerca, olhando os fatos e dando palpite, é fácil. O problema é estar no olho do furacão. Eu, particularmente, eu observo a postura dos militares e tenho ciência de que a mentalidade e as práticas militares não se aproximam nem um pouquinho da mentalidade das práticas ou do desejo dos civis, tá? Porque os militares eles têm uma outra formação, eles têm uma outra postura, eles trabalham estrategicamente, eles têm um preparo e uma inteligência que o civil não tem. Então nós estamos hoje numa sociedade desorganizada, dominada, sem foco, sem estratégia, sem inteligência nenhuma, e a gente tenta comparar os militares com a sociedade brasileira porque eles estão em silêncio. Muito pelo contrário. Os militares eles são treinados para estar sempre alertas e prontos para agirem no momento certo, cirurgicamente, para garantir a lei e a ordem. Então, quando você diz aqui que o Olavo vem cutucando eles no Facebook, em primeiro lugar, o Olavo de Carvalho está há alguns anos fora do país. Ele já deu palestra no clube militar, ele teve contato com militares, mas ele está fora do Brasil já há alguns anos, né? Eu acho que como um analista e professor, o Olavo ele presta um excelente trabalho, só que eu acho que ele peca quando ele tenta exigir ou quando ele tenta tecer afirmativas de um campo que ele não domina e que ele não está lá dentro para saber o que está acontecendo, tá? Então eu acho que ele está sendo inquisidor, né? Ele está sendo inquisidor com relação aos militares, sem saber, sem ter o conhecimento interno do que os militares estão fazendo, planejando, quais são as estratégias, o que eles têm na mão, o que eles deixam de ter, tá? Então eu vejo isso mais como um certo alarmismo, né? Um alarmismo que o Olavo está fazendo desnecessariamente, e ao mesmo tempo ele está prestando um desserviço, porque ele acaba desanimando a sociedade brasileira no momento em que ele chega e diz assim, que se até o dia 7 de setembro não acontecer nada, o brasileiro realmente vai estar às moscas, né? Que os militares estão vendidos. Aí eu pergunto, quem é ele para afirmar que algum militar pode ou não pode estar vendido?
Então, eu acho que analisar é uma coisa. Agora, ser inquisidor, cobrar alguma coisa dos militares, sem ter conhecimento profundo, tá? Eu acho que ele está sendo um pouco relapso aí, e eu acho que melindra um pouco da polidez e da coerência dos comentários que ele faz. O Alexander Costa Pinto, lá de Palmas, no Tocantins, a terra mais quente desse país, pergunta o seguinte: por que esta juventude em volta de protestos se aproveitam da situação para não falar toda a verdade, mas apenas as que lhe convém? Até que ponto as manifestações podem ser o termômetro da oposição na sociedade civil de maneira confiável? Bom, são duas perguntas numa só. Por que essa juventude em volta de protestos se aproveitam da situação para não falar toda a verdade? Primeiro, porque eles não sabem toda a verdade. Tá? Porque nós temos aí não só a juventude, como os ditos formadores de opinião, professores, doutores, economistas, jornalistas, né, pessoas lá já tem uns cabelos brancos, né, para mostrar, ou algumas carecas para mostrar, né, se dizendo oposição e falando dos 5 presidentes militares que nós tivemos como regime ditatorial, que não houve. Então eles não conhecem a história brasileira, né? Quando eu falo em formadores de opinião que querem fazer oposição e acabam desinformando, porque acabam repetindo a mentira que a esquerda já vem propagando há décadas, dizendo que nós tivemos um regime ditatorial, autoritário e censor, e que nós não tivemos, né? Eles se mostram, de alguma forma, como pessoas que passaram pela doutrinação, mas não foram contaminadas 100%, mas carregam ranços. E aí eu posso citar alguns nomes, como, por exemplo, Pondé, que me vai para a tela da TV vestindo uma camiseta da União Soviética. Ah, que lindo! É moda agora vestir camiseta da União Soviética? Bacana. Para mim, vestir uma camiseta da União Soviética e vestir uma camiseta do Che Guevara é a mesma coisa. Nós temos o nosso historiador mor da imprensa brasileira, Marco Antônio Villa, que quer fazer oposição ao PT, né? Ora enaltecendo o governo, ora pichando, ora dizendo que os militares fizeram alguma coisa, ora chamando os militares de demônios da história brasileira. Então é muita desinformação, né, de pessoas que não conquistaram, minha opinião, não conquistaram espaço na vitrine midiática pela sua capacidade, mas porque elas são autorizadas a fazer esse trabalho e falar o que elas falam. Porque num país do tamanho do nosso, onde nós temos meia dúzia de nomes popstar da imprensa, Reinaldo Azevedo, Arnaldo Jabor, Marco Antônio Villa, Pondé, quer dizer, nós temos se nós tivermos uma dúzia de nomes na imprensa oficial para fazer oposição, é a mesma coisa que nós não termos ninguém. Primeiro porque as colunas do seu Reinaldo Azevedo, quantos leitores atingem? Quantos mil exemplares a Veja coloca na rua? A Veja, que se ela colocar 500 mil exemplares num país de 200 milhões, né? A Folha de São Paulo, quantos mil exemplares diários a Folha de São Paulo coloca em circulação? Não chega a 500 mil. Quer dizer, é muito pouco para eles se auto-intitularem opositores, formadores de opinião. É muito pouco na dimensão de pessoas que a imprensa nacional pode atingir e deveria atingir, mas não atinge. Ah, mas a internet. Ok, a internet é um veículo fantástico. Nós, na última estatística, a internet ela atinge apenas 50% da população brasileira. Sendo que a internet de uso diário
só 20% da população. E aí tu vai pegar esses 20% que usam a internet de forma diária e passa na peneira para ver quantos são contra o governo. Será que sobra 5%? Porque aí tu tem que tirar os omissos, os militantes, os tucanos, né? Tu tem que tirar todo mundo. Será que sobra 5% de uma oposição verdadeira, real? Então é muito complicado, tá? A nossa juventude é uma juventude que não tem capacidade, não tem conhecimento, não tem postura, mas se acha capacitada para fazer oposição e acaba não fazendo, acaba ajudando o status quo. Com relação às manifestações, se pode ser o termômetro da oposição? Não pode. Não pode. Não pode e nunca foi. Por quê? Manifestação de oposição, aonde o pessoal vai lá para tirar selfie, para tocar pagode em ritmo, para fazer pagode com o hino nacional, para ficar 2 horas num determinado local lá, como se fosse um passeio dominical, uma reunião social, isso não pode ser chamado de manifestação. Tá? Infelizmente o brasileiro não está preparado, não tem o mínimo de base de consciência política para realmente participar do cenário político, nem como cidadão, muito menos como um formador de opinião ou como um analista do cenário. A nossa carência é extrema em todos os terrenos, todos. Executivo, legislativo, judiciário, imprensa, ensino, econômico, todo. Nós estamos carentes de tudo, de tudo. Tá? E aí quando nós observamos alguns canais de comunicação, Rádio da Terra, alguma outra web rádio, algum jornal de uma cidade de pequeno, médio porte, que tenta de alguma forma, pelo menos atingir aos seus mais próximos, tá? Isso deveria contaminar todo mundo e dar um efeito dominó, né? Começar pequeno e a coisa ir crescendo, mas o grau de dominação, de doutrinação e de alijamento das pessoas para o conhecimento e debate político, ele foi tão grande por tanto tempo que até nós poder tirar toda uma boa parcela da sociedade desse estado letárgico de que eu não quero falar de política, eu não sou corrupto, não quero ser taxado de corrupto, eu não quero saber de política porque é só roubalheira. Enquanto nós mantivermos a população com esta mentalidade e não aproveitar esse gancho para, de alguma forma, por insistência, né? Porque é o único jeito, é o único jeito que nós temos no momento. Por insistência, dizer, você está se omitindo, o teu silêncio não colabora, você está não só prejudicando o país, a nação, como a si próprio. Então vamos nos informar, vamos atuar, mas de forma consciente. Só assim as coisas podem criar um efeito dominó de começar pequeno e a coisa ir se multiplicando e tomando vulto. Mas isso, por óbvio, leva tempo, paciência. As pessoas precisam, aquelas que de alguma forma atuam junto aos próximos, seja na rede, seja no boca a boca, seja dentro do seu ambiente de trabalho, ela não vai tirar o seu colega ou seus amigos desse estado letárgico criado pela esquerda, falando para ele dois ou três fatos ou expondo 2 ou 3 grandes falcatruas ou grandes objetivos que a esquerda tem como objetivo maior. Então, calma, paciência, insistência, né? E continuar rezando para que pelo menos algo ocorra,
algo aconteça e nós não tenhamos a infelicidade de nos aproximarmos de um cenário como está na Venezuela ou como iniciou recentemente, na semana passada, no Equador, e muito menos com aquele caos econômico que gera uma miséria deplorável no nosso país vizinho ao sul, na República da Argentina. E aí, Chiquinho? Ô Marlon, desculpe, eu acabei esquecendo o microfone aqui, já comecei a falar antes, disparo na metralhadora. Mas isso é coisa de principiante, é normal, né? Essa situação, o pessoal especula muito, existe um verdadeiro apavoramento de todo cidadão, até com certa razão, porque nós vivemos o caos, né? Todas as possíveis, essa ansiedade, ela aflora no povo, o povo fica angustiado e chega a ponto de não entender muito do que ocorre com o nosso país. O pessoal comenta muito sobre o caso da dívida interna e dívida externa, né? A dívida externa é uma dívida com os bancos internacionais, Mundial, FMI e outros. Sobre a questão da dívida interna, é uma dívida com bancos em moeda nacional. Aí o Lula deu o golpe, né? Ele falou assim, olha, eu vou pagar a dívida externa e vou vomitar isso aí. Daí a dívida externa na época era em torno de, acho que 212 bilhões, se não me engano, e a dívida interna era 640 bilhões. O total da dívida era em torno de, somando aqui, mais ou menos em torno de 851 bilhões. Aí o Lula, em 2007, disse que tinha pago a dívida externa. Na verdade, ele fez empréstimos internamente, a dívida externa ficou 0 bilhões e a dívida interna ficou em torno de 1 trilhão e 400 milhões. Total da dívida 1 trilhão e 400 milhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. E em 2010, dá para perceber que os jornais e tudo mais, o pessoal vomitava, quer dizer, o Lula, que o Brasil tinha pago a dívida externa como num milagre, né? Só que a partir de 2010, a dívida externa voltou a existir, porque ele gastou, ele deu bolsa para todo mundo, fez aquela farra, ela voltou para 240 bilhões de reais, bilhões de dólares, né? E a dívida interna foi para 1 trilhão 650 milhões. Total da dívida, 1 milhão 890 trilhões. Quer dizer, esse pessoal mente e o povo acredita e faz a farra. Agora, você falou sobre outro tipo de dívida. Você lembra? Tem um ouvinte que perguntou, eu não lembro o nome dele. Gostaria que você, se você entendeu a pergunta dele, eu não entendi, você poderia explicar, ok, professor? Alô, Chico, desculpe, eu não dei um cortezinho aqui, eu não entendi a tua colocação. Teve um ouvinte que ele perguntou num outro tipo de dívida que você mencionou, que ele não entendeu. Eu também não entendi esse tipo de dívida. Se por acaso você entendeu a pergunta dele. A questão da dívida brasileira é a seguinte: a informação que eu tenho, lá na época da reeleição do Lula, o Brasil tinha uma dívida externa a ser paga no valor de 160 bilhões de dólares. Às vésperas da eleição, o Lula pagou essa dívida. Mas no dia seguinte da reeleição, ele pegou um empréstimo de 130 bilhões.
Ou seja, continuamos endividados. Anteontem eu peguei uma informação da Fundação Getúlio Vargas que diz o seguinte: a dívida externa brasileira está em 4 trilhões de reais. E a dívida interna está em 2 trilhões. Ou seja, nós temos aí em torno de 7 trilhões de reais de dívida num país onde nós temos um PIB zerado. Então, a nossa expectativa econômica ela é tenebrosa. Não temos uma expectativa positiva de maneira alguma, né? Porque aquela coisa, agora o que a gente ouve, quais são os principais comentários? Confisco de poupança. O brasileiro não tem mais poupança há muito tempo. Aumento de impostos. As empresas estão fechando as portas. As empresas não vendem, por óbvio, elas não recolhem impostos. O cidadão está sendo demitido, o cidadão não está faturando, ele não consome, ele não paga imposto. Quer dizer, não adianta aumentar imposto num país que não está produzindo. Então, o próprio governo, com essa dívida total de 7 trilhões e não tendo da onde tirar, não tendo mais da onde tirar, coloca o país num estado de falência, assim como ocorreu no México. O México chegou num ponto que ele não tinha mais crédito na praça, ele devia uma vela para cada santo e não tinha de onde tirar. Ele teve que decretar falência e aceitar a ajuda financeira dos Estados Unidos, que praticamente colocou um secretariado econômico dentro do México para poder reverter o estado de falência daquele país. O Brasil, no ritmo que está, ele está se encaminhando para isso. Não existe fórmula mágica. Ah, mas e o BRICS? O BRICS é um banco que até agora ninguém sabe por que ele foi fundado. O BRICS, para nós brasileiros, é despesa. O BRICS não nos dá absolutamente nada. Nós temos que, para sermos participantes do BRICS, nós temos que colocar a nossa cota econômica dentro do banco, coisa que o Brasil ainda não fez. Então nós não participamos de banco nenhum. A situação econômica do Brasil ela é extremamente delicada, extremamente delicada. O Vinícius Vasconcelos perguntou aqui sobre ações iniciais que podem ser feitas para recomeçar um novo modelo. Vinícius, a gente por mais que apesar da emergência que nós temos em fazer algo, em mudar o rumo das coisas, tá? Infelizmente, nada que possa ser feito, ele caminha na velocidade da internet. A esquerda, para chegar aonde ela chegou, ou seja, ter essa estrutura de domínio e chegar ao poder como ela chegou, ela trabalhou 50 anos. Como é que eles começaram? Eles começaram lá em meados dos anos 50, fazendo grupinho de estudos, tomando os DCEs das universidades, formando professores marxistas, tomando sindicatos, tomando espaços, né? Tomando espaço, aparelhando, tomando a mídia, as editoras, as rádios, as TVs, os jornais. E aí, quando eles já tinham uma massa aparelhando a base da sociedade, porque o ensino e a mídia, ela influencia a sociedade, eles montaram os partidos. Automaticamente, pessoas já influenciadas pela mídia e pelo sistema de ensino foram se filiar nesses partidos, e aí eles entraram no cenário político. O Lula não ganhou uma eleição na primeira, ele disputou 13 eleições para chegar à presidência da República. Então eles foram fazendo um trabalho lento e gradual de formação de mentalidade e de tomada de espaços ao mesmo tempo. Coisa que nós não conseguimos fazer. Primeiro,
porque nós não temos espaço no sistema de ensino para falar, nós não temos espaço na mídia para falar, nós não temos espaço no sindicato para falar, nós não temos espaço dentro do Congresso Nacional, não tem um deputado, não adianta ter lá o Bolsonaro, o Caiado, lá, porque eles e nada é a mesma coisa, tá? Nós não temos voz, a verdadeira oposição não tem voz, não tem estrutura, não tem organização. Então nós vamos ter que fazer o mesmo trabalho de formiguinha que eles fizeram por 50 anos para tentar, de alguma forma, no meio do caminho, que esse trabalho pegue um ritmo e uma velocidade para que as coisas comecem a tomar vulto. Não existe nenhuma fórmula mágica para que de uma hora para outra, com internet ou sem internet, a gente possa montar uma organização, uma estratégia, um grupo a nível nacional que vá montar manifestações, greves gerais. Isso não existe. Não existe. A nossa população, foi idiotizada pela esquerda ou ela foi alijada do debate político. Não vai ser com oba-oba como está acontecendo e não vai ser com Caiados, Aécios e Bolsonaros, tá? Que a gente vai fazer a diferença. São 513 deputados dentro do Congresso. Só temos 2 deputados que falam grosso. O Senado são 81 senadores. Só tem 1 senador que fala grosso. Então nós estamos sem pai nem mãe. Ficar depositando ficha no Aécio, de um partido socialista, que tem projeto de poder igual ao PT, então deixa o PT aí, pelo menos a gente sabe como lidar com eles. Agora, esses tucano aí, elegante, e que passam vaselina antes de chegar perto do eleitor, são escorregadio, a coisa, em vez da coisa facilitar para nós, vai acabar dificultando mais. O Luiz Eduardo Rocha colocou assim: o Bolsonaro deve ir para o Partido Militar Brasileiro. Quem é o Partido Militar Brasileiro? Que eu saiba, esse partido nem registro tem, né? E com o judiciário, com o TSE tomado pelos seus magistrados vinculados à esquerda, ao executivo, ao PT e a todo esse conglomerado de partidos de esquerda que está aí no poder, eu não sei se esse partido vai conseguir o seu registro muito cedo, tá? E o Partido Militar Brasileiro, para começo de conversa, ele já começa incoerente, porque então coloca assim: Partido Militar de Reservistas Brasileiros, porque militar da ativa não pode participar da política, né? Então as pessoas têm uma ansiedade em querer criar partido para... O que adianta nós termos o Partido Militar Brasileiro para fazer oposição a 32 partidos de esquerda? É que nem o coitado do Levi Fidelis lá com o PRTB dele lá, que não vai decolar nunca. Vai ser um prona da vida a vida inteira. Então não adianta, o brasileiro tem que tirar da cabeça que antes de pensar em formar partido, ele precisa formar consciência política, para depois dele conhecer muito bem, estar preparado intelectualmente, ele pensar em entrar na política. Essa história de qualquer cidadão pode entrar na política porque eu quero fazer algo pelo meu país, isso aí é utopia socialista, de marxista, que faz da política um verdadeiro balaio de gato. Pode vir o palhaço, o jogador de futebol, o fazendeiro, o bancário, a dona de casa, que todo mundo pode fazer política. Política não é isso. Isso aí é esculhambação promovida por uma esquerda, aonde, na verdade, 513 deputados são comandados como marionetes pelas lideranças dos seus partidos, que são as cabeças pensantes e quem realmente decide. Quando se fala em votação na Câmara, as votações já saem prontas da reunião dos líderes. Então os outros 500 deputados que estão lá, ou 400 e poucos deputados, apenas votam a favor daquilo que o líder do seu partido mandar ele votar. Então, antes de se falar em formação de partido, participação política, o brasileiro tem muita coisa, mas muita coisa mesmo para conhecer.
Bolsonaro deveria ver se tem força política na sociedade de montar um partido fora dessa corda de esquerda, como a Marina. Mas a Rede Sustentabilidade não existe como partido. A Rede não ganhou registro. E a Rede seria mais um galho da árvore de tantos outros partidos de esquerda como nós temos. Tu pega um tronco chamado esquerda e aí tu bota um monte de galho nessa árvore e dá um nome para cada galho. PT, PMDB, PSDB, PDT, PSB, Rede, Solidariedade, PTB, todos os partidos que nós temos, inclusive os sem registro, que é o caso da tal Rede Sustentabilidade da dona Marina, seria um outro partideco de esquerda, tá? Maquiado de oposição. Nós temos hoje o cenário assim, é a esquerda fazendo oposição para ela própria. A esquerda do PT é a esquerda leninista, castrista. Nós temos a Rede, que é seria um partido da ala da esquerda ambientalista. Nós temos a ala da esquerda trabalhista, nós temos a ala da esquerda trotskista, nós temos a ala da esquerda social-democrata, e assim vai. O cenário político todo é um grande teatro. É eles brigando contra eles mesmos. Então, a sociedade, sem a gente ter consciência, estrutura e conhecimento básico, montar mais um partido é para a gente entrar num cenário extremamente dominado, contaminado, ou o partido morre, ou ele é engolido pelos outros que já estão lá há muito tempo e conhecem os meandros do cenário político. Não é isso, meu amigo Chico? Perfeito, professor. A situação é essa aí mesmo, não adianta a gente sonhar com o partido de oposição, porque mesmo se houvesse, ele seria natimorto, né? Nasceria morto, já sem nenhuma possibilidade de fazer alguma diferença ou fazer alguma frente. Essa situação do Brasil, na minha opinião, ela é somente uma intervenção constitucional pode mudar esse cenário. Não há nenhuma outra possibilidade da gente sair desse atraso, porque a esquerda nunca produziu nada, né, no mundo inteiro. Eu desconheço um país que a esquerda prosperou, sob o comando da esquerda que se prosperou. E a tendência nossa, infelizmente, por mais que muitos relutam achar que não, mas nós estamos no mesmo caminho da Grécia. Eu acho que nós vamos chegar lá, viu, professor? Nós vamos chegar na situação crítica da Grécia. É só esperar mais um pouquinho, do jeito que o dinheiro, quando você não tem dinheiro e faz empréstimo, isso corre numa velocidade assombrosa. Que o diga quem tem cartão de crédito e não paga as suas dívidas, vai ver o que deve no final. Mesma coisa quando você gasta mais do que ganha, né? Esse país aqui gastou muito mais, e não produziu nada. Não houve investimento nenhum em nada, em nenhum setor, muito menos incentivo. As indústrias todas quebradas, o comércio quebrado, os serviços quebrados também. O que mais se prosperou nesse país é os anúncios, né? De vende-se, aluga-se, e como um dia eu havia dito, até anúncio do tipo: vende-se esse terreno, se você não gostar, temos outros. Parece piada. Chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico. Se você não gostou desse aqui, nós temos outros para vender, né? Na minha área, que é de engenharia civil, o que eu recebo de telefonema de pessoal tentando vender alguma coisa, tentando vender serviço, pessoal procurando serviço de mão de obra, que antigamente, naquele auge de euforia, que o PT, essa quadrilha aí, fazia com que existia,
tudo isso foi por água abaixo. Agora o pessoal fala assim, mas essa crise é passageira. Eu falo assim, olha, nós estamos ainda em torno de uns 7% dessa crise. Ela não veio para sair rápido para amanhã, não. A coisa vai... Nós só estamos no início, a coisa vai piorar muito, muito mais. E para todo mundo, o mais sensato é gastar o mínimo e economizar o que for possível. E evitar de comprar qualquer coisa fiado. A situação agora é essa. Você tem que abolir esse tipo de compra, botar o pé no freio mesmo, porque o que nós vamos enfrentar daqui para frente vai ser... Aí sim, aí volta a palavra famigerada que a esquerda gosta de falar, né? Será estarrecedora a nossa situação. É isso aí, mestre. Chico, enquanto tu faz teus comentários, eu vou tomando um chimarrão aqui, dando uma molhada na goela, porque tá um calorão aqui hoje, que eu vou te falar, rapaz. Tá triste a coisa. Professor, e o chimarrão, por incrível que pareça, ele refresca, né? Ele refresca. É água quente, mas mata a sede. Mata a sede. É porque a troca de calor, né? Quando o seu organismo, a parte interna, se torna com temperatura mais elevada do que o ambiente, o seu organismo percebe que está mais fresco. Esse aí é o segredo do chimarrão, né? Ao contrário do chamado tereré, que é essa bebidinha ordinária que corre aqui pelo centro-oeste, que é originário do Paraguai, que é o contrário, né? Você, quanto mais tereré gelado você toma, parece que não mata a sede, mais sede você tem, porque a temperatura interna fica fria e o corpo pede uma temperatura para equilibrar, né? Quer dizer, uma temperatura fria também. E aí tá quente, não resolve. Mas é isso aí, mestre. Observando o chat aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar o nome da pessoa aqui. Eu dei uma passada rápida aqui, me perguntaram a respeito do Eduardo Cunha. A gente acompanhar as investigações e o processo o processo da Lava Jato serve apenas para uma coisa: constatar que nós não temos políticos honestos e que não tem ninguém que possa realmente representar o desejo e a vontade popular. O Eduardo Cunha, ele aparece como um Bolsonaro dentro do PMDB, querendo fazer pirraça contra o PT, né? Mas ele tem o rabo mais preso e mais sujo, tanto quanto a turma do PT. Então, isso aí acaba fazendo o quê? Dando aquele sentimento de desolador de que a política é algo que não funciona. Então, para que o cidadão vai depositar crédito em político se a política não funciona? Não é que a política não funciona, é que só tem os mesmos praticando política, né? Os mesmos da esquerda, né? E o Marcel Sanches me questiona aqui sobre o que eu acho do sistema de governo sinárquico. Olha, falar a verdade, Marcel, para mim esse sistema de governo sinárquico é uma novidade. Deve ser algo que foram desencravar nas entranhas da filosofia política, que eu, na verdade, não tenho conhecimento e não prefiro deixar esse comentário para a semana que vem, porque eu vou analisar o que é esse tal de sistema de governo sinárquico que eu até então desconheço. Na semana que vem eu até posso tecer algum comentário. O Marcel aqui. A sinarquia é um sistema filosófico político de uma sociedade perfeita governada por sábios e não por uma classe política corruptível como a que conhecemos. A visão dessa sociedade futura foi desenvolvida por Saint-Yves d'Alvedre, figura ímpar, considerado um dos luminares da teosofia, aclamado pelos Rosacrucianos, um grande mestre proeminente da história do ocultismo na França do século XIX. Ok. Vamos lá. Então agora eu já posso tecer algum comentário. Em primeiro lugar, a sinarquia é uma utopia. Segundo, a Rosa Crucis é ligada
à grande árvore dos Illuminati, né? Que nós temos conhecimento serem hoje os representantes do projeto globalista euro-americano. Então, o nosso problema, Marcel, não é regime político. O nosso problema é formação de sociedade. O Brasil hoje está numa sinuca da seguinte maneira: tu pode botar qualquer regime político, porque nenhum vai dar certo, porque o povo não está preparado para participar e praticar nenhum tipo de regime político, aonde ele se faz necessário. A sinarquia, o que é? A sinarquia se aproxima ao anarquismo. O anarquismo é Estado sem governo. Aqui nós vamos ter uma ditadura de sábios, como na Grécia Antiga. Quer dizer, o nosso problema não é sinárquico, não é anárquico, não é democrático. O nosso problema é formação de pessoas, aonde a esquerda, ao longo de 5 décadas, deformou e criou cidadãos deformados para conviver apenas com as suas práticas e com a sua mentalidade. Tá? Então, buscar novos regimes políticos, assim como vamos formar um partido verdadeiro, conservador, liberal, honesto e idôneo para fazer oposição, é a mesma coisa do cachorro correndo atrás do rabo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não é esse o nosso problema. Tá? O nosso problema é cada um de nós termos estrutura para podermos participar e nos inserir como cidadãos no cenário político, seja ele sinárquico, anárquico, democrático, não importa qual sistema, parlamentarista, não importa. Povo sem conhecimento, sem estrutura, sem consciência política, é povo frágil e vulnerável à dominação da mentalidade revolucionária da esquerda. Ponto. Não tem outra saída. A pergunta sobre o Cunha. Meu caro Jefferson. Deixa eu catar aqui para eu não deixar em branco essa. O Cunha tem 15 dias para se apresentar na Lava Jato. A Lava Jato é um teatro. Vamos esquecer a Lava Jato. Vamos parar de dar vitrine e dar audiência para esse teatro da esquerda, porque a Lava Jato ela não vai ter um final derradeiro esperado a curto prazo. Isso aí vai ser outro processo do mensalão que vai atravessar anos e anos e anos, e vai acabar o mandato da Dilma, vai começar outro mandato, sabe-se lá de quem, e a Lava Jato vai estar lá investigando e não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Nenhum político hoje no Brasil, eles têm interesse de, por exemplo, para se defender, né, para se blindar no momento de extremo aperto dentro desse grande teatro onde só a esquerda participa, de chamar uma intervenção constitucional, por exemplo. Tá? Então, eu ouvi comentários na rede a semana passada de que, caso o Cunha fique muito apertado dentro desse contexto da Lava Jato, ele pode chamar uma intervenção. Não é bem assim. Tá? É para ver como as pessoas não ligam, não somam 1 mais 1 igual a 2. O Cunha chega e diz a público: se eu for, eu vou levar um monte junto comigo. Ele está confessando o crime. Essa afirmação do Cunha já mostra, já dá indícios extremamente fortes de que ele realmente está enrolado com corrupção. Então nós não temos nenhum político, seja de que partido for, com envergadura moral e realmente idôneo para falar alguma coisa ou para pedir alguma coisa. A intervenção constitucional, infelizmente, não é estalar o dedo e os militares entram e fazem o que tem que fazer. A coisa, existe um trâmite e
o que eu observo é que as pessoas, a cada dia, elas acabam demonstrando uma certa ansiedade, né? Ansiedade por um lado e um certo esmorecimento por outro, tá? Vamos pegar esses sentimentos que não corroboram conosco, tá? E vamos transformar isso em ação proativa, né? Vamos conversar mais com as pessoas, vamos formar grupos de informação, vamos formar grupos de estudo, vamos abrir as portas que fecharam da mídia, das universidades, das escolas, para levar pessoas capacitadas lá que possam proferir a verdade, tá? Para combater essa carga de mentiras impostas pela esquerda ao longo de décadas. Isso a gente precisa fazer. Agora, ansiedade, esmorecimento, infelizmente, isso aí só acaba contribuindo, né, com o que a esquerda acaba contribuindo com os objetivos da esquerda, em ter um povo desorganizado, um povo que não combate em setor algum. Bom, pessoal, são 22h46, eu vou passar a palavra para o Chiquinho para suas considerações finais, e às 11 horas eu vou liberar o nosso amigo Celso Zimon, que apesar de não ter participado conosco, infelizmente, ele também precisa ir para casa dormir e cuidar do seu estado de saúde, né? Porque a semana que vem, se Deus quiser, nós queremos ele aqui conosco. Com a palavra, Chiquinho. Perfeito, professor. Mas sobre esse caso dessa ameaça do Cunha, isso é visível que é interessante, né? Todos os políticos usam desse mesmo artifício. É o Collor ameaçando, é todo mundo quando é cutucado, ele solta, ele se autoconfessa. Eu fico imaginando como se fosse todos eles tivessem o rabo de palha, né? Aí, quer dizer, apareceu fogo, fala, olha que eu ponho fogo. Aí o pessoal tudo assusta e realmente é o que acontece, todo mundo fica quieto. Basta um ameaçar, que o outro se cala imediatamente e não tem reação. Fala, olha, não é bem assim, nós vamos mais devagar, porque se a gente for por esse caminho... Eu estou meio rindo assim, porque a situação passa a ser de terrível, passa a ser cômica, né? Porque você fala, todo mundo com o rabo preso, você fica numa situação terrível, né? Mas eu agradeço a participação, agradeço ao Celso, espero que ele melhore também. Estamos aqui. Isso. Você melhora rapidão desse teu problema e volte para o próximo programa. Foi um prazer muito grande participar aqui do chat, da rádio também, né? Colaborando, tentando aprender um pouco com vocês. Espero voltar outras vezes. E um abraço para todo o pessoal do chat e uma boa noite a todos. Valeu, Chiquinho. Eu agradeço aí a paciência e a audiência dos nossos amigos do chat, demais ouvintes. E, como sempre, a gente tenta aí, de alguma forma, esclarecer, trazer informações para que a nossa opinião possa ser bem informada e que a gente possa, de alguma maneira, combater esse estado letárgico aí de falta de atuação política por falta de informação. Então a gente está aqui semanalmente tentando contribuir, esclarecer e reposicionar a opinião pública. Celso, muito obrigado. Hoje tu poderia ter me dado folga, mas cá estamos e cumprimos com a nossa missão de hoje. Não, um grande abraço. Não tem folga não. Tem folga não, amigo. Um grande abraço, te cuida que quarta-feira que vem eu te quero inteiro, tá? Com certeza, muito obrigado a todos. Só peço também desculpas por não ter participado, é que realmente desde ontem o meu ouvido ficou muito sensível, não consigo colocar o fone de ouvido, então eu tenho que participar um pouquinho de longe, mas eu imagino que até amanhã à noite já está tudo resolvido aqui. Obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez a cada um de vocês, e lembrando que a informação é a única saída para a gente começar a entender o que acontece e não fazer
de novo a mesma burrada. E aí, claro, isso vai gerar uma certa angústia, vai gerar uma certa tristeza, porque a gente não tem muito o que fazer, mas é justamente isso que precisa. Tem muito o que fazer, só que nós precisamos tomar um senso de o que vamos fazer, por onde vamos começar. E essa angústia lá de dentro é que vai gerar novas atitudes, novas ações. Não adianta simplesmente falar, não dá para fazer mais nada e ponto final. É o contrário. É começar a criar e começar a se preocupar em tomar cuidado da vida, tomar cuidado da nossa casa, tomar cuidado do nosso país. Um abraço a todos. Até